É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas informações e notícias do Malvadão, que venceu e muito bem o Fluminense ontem por 2-1 no Maracanã. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 13/4, atualizando todas as informações e notícias do Mengão. Torcedor flamenguista, já peço a vocês que, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Deixa seu comentário aí, o que vocês acharam da atuação do Mengão. O Flamengo, para mim, merecia ter goleado o Fluminense. Perdeu muitas oportunidades e no final correu um pouco de risco por conta da expulsão do Carrascal, né, pessoal? E tem mercado da bola também agitadíssimo. Bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando para falar do Fla-Flu. Pedro brilhou, meteu 2, jogou demais, perdão, e o Fluminense pressionou legal no fim, quase empatou o jogo, né? Clássico maneiro no Maracanã, bom jogo que deixou o Flamengo na vice-liderança do Brasileirão. Bora fazer o seguinte, começar mostrando o show desse cara aqui, Pedro. Fla-Flu, Maracanã. Tá aí um combo que esse camisa 9 adora. O Pedro é um grande jogador, cara. Eu sou suspeito para falar que, além de admirar ele como atleta, eu admiro ele como pessoa, como ser humano, como amigo. Pedro alcançou algumas marcas relevantes nesse domingo. Cada marca eu fico muito feliz, mas eu não sei todas que eu tenho, mas espero poder atingir ainda mais com a camisa do Flamengo. Maior artilheiro do Flamengo no Brasileirão dos pontos corridos. Quarto maior artilheiro, agora de forma isolada, do Maracanã. E mais 2 para conta, em cima do rival que mais sofre com ele. Inesquecível, né? Porque pelo contexto que foi, né? Acho que individualmente falando também, pela marca que eu atingi hoje, pelo gol que foi um gol muito bonito. E o tal gol bonito saiu cedo, aos 7 minutos de jogo. O lançamento do goleiro Fábio para Samuel Xavier não deu certo. E Pedro já tinha pensado em tudo. Pedro brilhante, artilheiro, ele conhece o caminho do gol, Pedro! Já sabia, né, porque ele veio aqui chutar a bola para frente e eu pensei na hora, se a bola vier em mim eu vou girar e bater, e foi o que aconteceu. Daqueles gols para ver de todos os ângulos e nunca mais esquecer. É um gol muito lindo no clássico e por isso que eu vou levar para minha vida. Que jogadaça, que visão, lance de raro talento de Pedro! E o que dizer dessa bola para Plata? Parecia passe de camisa 10 clássico, mas o equatoriano parou em falha. E o passe do Pedro foi sensacional. Tem muita visão, tem muita categoria. Pedro estava a fim de jogo e aproveitou com categoria o toque de 3 dedos de Samuel Lino. 2-0 Flamengo. De peito é bonito! Pedro! É um lance onde eu penso num recurso onde vai me facilitar ali, né? Eu já estava sem goleiro e pude só escorar para dentro da rede. Depois ele finalizou, Fábio pegou, de costas fez o terceiro, comemorou, mas estava impedido. No momento do chute, o Fábio está à frente do Pedro. O chute cheio de efeito, bem que merecia entrar. Mas parou na trave. Que noite do Pedro, hein? Que noite! Fez 2, tá querendo mais, tá querendo um terceiro. Estou muito feliz por ele, 2 golaços, quase um terceiro ali, um hat-trick. Vitória garantida, graças a Pedro. 9º gol em cima do ex-clube. 72 gols no Brasileirão, que fazem dele o maior goleador do Flamengo na era dos pontos corridos. 163 com a camisa do Flamengo no total. 6º no ranking dos maiores artilheiros da história do clube. Números impressionantes depois de um Fla-Flu. Para ser lembrado para sempre na minha vida. Eu trabalho para isso, para dar o meu melhor e conquistar grandes coisas aqui com essa camisa. E ontem ele resolveu dar o melhor mesmo, assim, o jogo inteiro. Impressionante como jogou. O Pedro não para de melhorar, inclusive, os números dele, claro, né? Se isolou como 4º maior artilheiro da história do Maracanã, com 114 gols, passou Doval. Agora só tá atrás de Romário, Roberto Dinamite e Zico. Tá no meio dos gigantes, né? E a gente viu aí que o primeiro gol do Pedro no Fla-Flu foi uma pintura, né? Bora ver algumas reações, então, dos jogadores logo depois desse golaço? O Pedro já tinha chutado e o Plata tava ali vendo tudo de frente. E nem acreditou no lance. Olha lá,
E na comemoração, o Pedro foi engolido pelos companheiros. Levou aquele monte de tapinha de amor na cabeça. Léo Pereira fez aquele gesto clássico com a mão, olha lá. Parece que tá dizendo Léo Ortiz com a mão na cabeça. Todo mundo sem entender direito o que o Pedro arrumou. Ele arrumou foi um golaço, né? Segundo gol do Pedro também foi bonitão, né? Não só pelo toque de peito ali para fazer o gol, mas também pelo passe de Samuel Lino. Tá ali tendo a chuteira engraxada. Vamos ver essa jogada de novo? Solta aí. Cara, que passe de trivela do Samuel Lino, certinho lá no peito do Pedro, ó. Que coisa linda, estufou, só escorou. É o famoso passe faz e me abraça, né? Categoria demais aí da dupla. Lino, aliás, fez um bom jogo. Pedro com um grande recurso dele. Uma das especialidades do Pedro é esse toque de peito. E é sobre isso que a gente vai falar exatamente agora. Tá aqui, ó. Esse aí, por exemplo, foi o primeiro gol do Pedro de peito pelo Flamengo. E esse aí contra o Vasco naquele 6-1. E tem mais também. É uma marca registrada realmente. O cara que tem uma facilidade enorme para fazer gol de peito, o Pedro. Agora falando do lado do Fluminense, gente. Aí. Mais uma vez, ó, tem mais. Tem passe também, tem gol. Pedro é o cara, realmente. Tava um cabelinho esquisito ali, ó lá. Meio lourinho, né? Como é que fala? Nevou, né? Vamos agora pro lado do Fluminense. Vamos lá, Lúcio Acosta. Logo no início do jogo, com 6 minutos... A equipe não vence, ainda mais num clássico. Apontamos o dedo em alguém para explicar a derrota. A nossa parte é pensar na partida e fizemos isso. Fizemos um primeiro tempo ruim, tivemos muitos erros. Assuma a responsabilidade. A diretoria tem seus argumentos. Jamais colocaria essa derrota na conta desse tema. A mudança não influenciou em nada no que aconteceu. Acho que não mesmo. E o Carrascal, hein? O cara entrou pilhado, rapaz, no segundo tempo e resolveu só distribuir pancada. Ele que é muito bom jogador. Primeiro ele tentou ser expulso nessa pisada aí, na canela do Canóbio. Olha, desleal, sem necessidade, por cima e por baixo. Aí o VAR não viu, o juiz não viu, o jogo seguiu. Aí ele não ficou satisfeito não, quero ser expulso de qualquer maneira. Aí deu uma tesoura por trás, em cima do Guga, jogada ali no meio de campo e acabou. Aí sim, Carrascal sendo expulso, levando o vermelho direto. Finalmente ali o juiz viu o que aconteceu. Expulso Carrascal, que coisa, hein? Botafogo também jogou. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações e notícias do Malvadão. Pessoal, bora aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Mengão, que venceu o Fluminense por 2-1 com 2 gols do Pedro. Grande vitória do Malvadão aí, que quebrou, né, o tempo sem derrota ali do Fluminense dentro do Maracanã. Uma grande vitória. Deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante pra gente, ajuda muito na distribuição da notícia. Não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade você, torcedor flamenguista, está nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo de poder e uma vitória que poderia ter sido mais fácil, melhor construída pelo Flamengo, porque o Flamengo fez vantagem no placar, mas depois acabou facilitando a vida do Fluminense e quase colocou a vitória em risco. E a gente vai trazer todas essas informações de uma noite iluminada do atacante Pedro, que bateu mais recordes com a camisa do Flamengo. A gente vai trazer esses números aqui. Foi um grande jogo no Maracanã, e agora o torcedor rubro-negro está tirando onda, agradecendo ao Fluminense que aceitou mudar a data do jogo e viu aí os jogadores do Flamengo totalmente descansados. Viram também o Alexandro muito bem em campo. Mas antes de iniciar a minha análise, eu quero dizer o seguinte: quem é Flamengo em todos os sentidos, desde o setor defensivo até o setor ofensivo. Primeiro eu quero destacar o retorno de Alexandro ao time titular, e é algo que eu sempre falo aqui, cara. A gente pode ver o Ayrton Lucas atuando na lateral esquerda junto com o Samuel Lino do lado esquerdo. É sempre assim. Quando o Ayrton Lucas está em campo, o Samuel Lino cai muito de produção. É culpa do Ayrton Lucas? Não sei, de repente é estilo de jogo, mas quando o Alexandro está na lateral esquerda, o Samuel Lino rende muito mais. Inclusive foi assim no jogo contra o Fluminense nesse domingo, dia 12 de abril.
Acho até que quando o Leonardo Jardim mexeu no segundo tempo, ele tirou o Samuel Lino de uma maneira precipitada. Eu não tiraria o Samuel Lino, também não tiraria o Gonzalo Plata, que também estava bem. Mas já eu vou chegar nele. Grande jogo do Everton Araújo, foi muito bem ali como primeiro volante. Lucas Paquetá novamente atuando muito bem e ele fazendo algo que, assim, eu acho que ele evoluiu bastante atuando lá na Europa, que é o combate. Ele não era tanto assim, de combater, de desarmar. Eu olhei para o lado porque o Palmeiras está jogando contra o Corinthians, está 0-0, tá? E quase foi gol do Corinthians. Perderam um gol incrível. Gostei também do Arrascaeta, da movimentação do Arrascaeta. Gostei muito do Gonzalo Plata, embora ele tenha perdido o gol ali, uma finalização. Finalizar não é o forte do Plata, infelizmente, mas a intensidade dele, a todo momento que ele estava em campo, uma intensidade muito alta. Gostei do Samuel Lino, repito, deu 2 assistências no jogo. Eu, inclusive, acabei de pegar os números aqui e postar os números do Samuel Lino no período que ele esteve em campo. 2 assistências, decisivos, 2 faltas sofridas e 5 duelos ganhos de 7 disputados. O Samuel Lino foi muito bem contra o Fluminense. Eu vejo poucos torcedores dando devido valor ao Samuel Lino, pegando muito no pé desse jogador. Vamos dar moral, porque ele jogou bem. E falar do Pedro, gente, é chover no molhado. Que noite do atacante Pedro, cara. Olha, 2 gols, bola na trave, fez gol que ele estava impedido ali, de fato estava, mas por pouco, mas foi um gol de letra, mostrando raciocínio rápido, né? Mostrando reflexo também. E o Pedro, cara, assim, hoje ele foi o Pedro. Inclusive, muito se debatia quem iria crescer de produção com a chegada de Leonardo Jardim. Eu votei no Luiz Araújo, votei no Samuel Lino. Mas acho que quem mais cresceu... Eu fico na dúvida, porque o Samuel... Mas vou dar moral pro Pedro, porque o Pedro nem titular estava sendo com o Felipe Luiz. Então, quem mais cresceu desde a chegada do Leonardo Jardim, sem sombra de dúvidas, foi o Pedro. Jogou muita bola, tá? Ele isolou-se como o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, virou o maior artilheiro do Flamengo na era dos pontos corridos do Brasileirão, isolou-se como o 4º maior artilheiro do Flamengo no Maracanã. Gente, e o ranking, top 5 do ranking de artilheiros do Flamengo no século XXI, de maneira atualizada. Pedro, 163 gols, Gabigol, 161, Bruno Henrique, 112, Arrascaeta, 101 e Renato Abreu, 73. Só um parênteses, muita gente não considera o Renato Abreu o ídolo do Flamengo. Eu particularmente considero e acho que ele deveria ganhar essa valorização, esse status de ídolo na instituição Flamengo, porque o Urubu Rei era sacanagem, desculpa a expressão, e ele vestiu a camisa do Flamengo num momento terrível do Flamengo. Mas o Flamengo fez os 2-0, jogando muito bem, teve chance de fazer 3, até mesmo 4, não fez. E aí o Fluminense conseguiu diminuir o placar, enfim, fez 2-1, depois começou a levar perigo ao gol do Rossi. É por isso que eu falo, o Flamengo não pode dar esses moles, porque hoje quase colocou tudo a perder. Por pouco não viu a vitória escapar das mãos. E o Flamengo tem que agradecer ao Zubeldia, por quê? Ali, logo no início do jogo, 2, 3 minutos, Lúcio Acosta, que para mim é o principal jogador no meio de campo do Fluminense, saiu lesionado. E aí o Zubeldia, ele teve a oportunidade de colocar o Savarino no time titular. Porém, ele não colocou o Savarino, ele colocou o Ganso, que entrou muito mal, quebrando a bola. No segundo tempo, quando o Zubeldia coloca o Savarino, o que acontece? O time do Fluminense muda da água para o vinho. É quando faz o gol, inclusive diminui o placar, e o Savarino deu uma dinâmica absurda ao time do Fluminense. Então... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Cara, só comentar aqui sobre o Ganso. Cara, Ganso ele é um ex-jogador em atividade, cara. O Ganso, ele não tem mais ritmo para estar jogando em time de Série A, não. Poucas pessoas vão ver isso, mas é a verdade, cara. O Ganso, ó, já era. O Fluminense tem que se livrar o quanto antes, deve ter um salário alto. E é isso, pessoal. Pedro dá show, o Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 ontem, na verdade, no Maracanã, e pulou para a vice-liderança do Brasileirão. Os 2 gols rubro-negros foram de Pedro em uma exibição de técnica. No primeiro gol, viu o Fábio
estava fora da posição e encobriu o goleiro do Fluminense. No segundo, escorou o cruzamento de peito. Savarino descontou para o Fluminense no segundo tempo, depois de uma atrapalhada de Alexandro na área. O jogo ganhou emoção no segundo tempo com a reação do Fluminense e a expulsão de Carrascal nos acréscimos. O placar levou o Flamengo aos 20 pontos, a mesma pontuação do Fluminense, mas o time de Leonardo Jardim passou o rival no saldo de gols e agora é o perseguidor mais próximo ao líder Palmeiras. O clássico deste domingo foi marcado pelo enredo da mudança de data, que fez até o Palmeiras se meter e criticar o acordo entre as duas diretorias e a CBF. Antes do jogo, tanto José Botto, diretor de futebol do Flamengo, quanto o presidente tricolor Matheus Montenegro se manifestaram sobre o tema. Na próxima rodada, o Fluminense visita o Santos. Domingo, na Vila Belmiro, às 4 horas, já o Mengão recebe o Bahia no mesmo dia, mais às 19h30. Antes os dois têm compromissos pela Libertadores no Maracanã. Na quarta, às 21h30, o Flu recebe o Independente Rivadavia da Argentina. Na quinta, o Flamengo recebe o Independente Medellín, também às 21h30. Pessoal, Malvadão aí venceu o Fluminense, né? Fluminense que não perdia há muito tempo no Maracanã. O Flamengo foi lá e venceu com 2 golaços de Pedro. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!